Paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Jesus, né, irmãos, por mais uma noite. Bendito é o nome de Jesus. Irmãos, abrem Lucas, capítulo 11. A palavra diz, irmãos, que nós éramos filhos da ira e andávamos segundo a vontade dele. E quando a gente olha o Velho Testamento, nós vemos muitas vezes os homens sendo tomados por demônios, né? O espírito mal da parte do Senhor é enviado, não é? A história lá de Saul, os irmãos devem lembrar bem, em que ele foi atormentado ali por um espírito mal. E nós vemos outras histórias também, né? Davi também foi um que foi incitado a fazer o mal, depois foi acusado de ter feito o mal, e ele mesmo admitiu que errou, sem saber que tinha sido incitado. Então, o espírito mal é enviado e o homem muitas vezes pratica o mal. E aí muitas vezes ele pensa assim: eu não valho nada, eu sou mal, eu sou perverso. Alguns tiram a própria vida, alguns se entregam para Satanás para ser usado como instrumento do maligno, não é? Alguns, quando são afligidos pelo mal, ficam enfermos de todo tipo de enfermidade, né? E a gente vê isso lá no Velho Testamento também, as maldições ali de Deuteronômio 28, né? E aqui tem um texto, vamos ler esse texto aqui. Os irmãos vão entender onde essa palavra vai chegar, né, irmãos? Verso 14, irmãos, Lucas 11, verso 14. Diz assim, ó: E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Olha que interessante, né? Então, o que acontece aqui, né? O Senhor Jesus faz um milagre, uma pessoa muda, ele discerniu, ele viu que era um demônio que tinha naquela pessoa. A pessoa estava muda, provavelmente surda e muda, não é? Por quê? Porque tinha um demônio nela. Né? Se a gente olhar lá a maldição lá do Velho Testamento, falava disso, né? Lá tem uma lista enorme, tem cegueira, tem todo tipo de mal ali, né? Tem todo tipo de mal. E aí o Senhor Jesus vai e expulsa esse demônio. A multidão que viu isso, ela estava dividida. Alguns criam no Senhor Jesus. Alguns deles duvidavam, não é? Então queriam ver mais sinais. E uns já diziam: não, quem está operando aí não é Deus. Por quê? Porque eles tinham uma referência. A referência deles era o Velho Testamento, era a lei, era a palavra dos profetas, de Moisés, né? Não todas as palavras dos profetas, mas muitas delas, né? Então eles estavam o quê? Eles estavam ali céticos ou acreditando que o Senhor Jesus era conduzido por Beelzebu. Deram um nome ali, não é? Então veja, o Senhor Jesus faz eles pensarem. Quer dizer então que tem um demônio cegando ou emudecendo esse homem, fazendo com que esse homem não ouça, né? Seja surdo e mudo. Aí o próprio demônio expulsa demônio. O próprio, né, Beelzebu é um demônio, vai expulsar outro demônio? Não faz sentido. Vocês deviam pensar um pouquinho o que vocês estão falando, né? Porque se Satanás expulsa Satanás, eles estão combatendo contra eles mesmos, não faz sentido. Mas, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então creiam que é chegado o reino dos céus. Creiam, não é? Então, olha, só por essa explicação já é suficiente para vocês entenderem. Eu trouxe o que para esse homem? Libertação. Eu trouxe o que para esse homem? Paz. Eu trouxe o que para esse homem? Liberdade. Esse homem aqui ele não é mais imundo. Esse homem não é mais atormentado. Então, só por isso já dá para vocês entenderem, não é? Que eu expulso pelo dedo de Deus. Então, não adianta querer pedir sinal. Vocês estão vendo a libertação, né? Mas aí, o Senhor Jesus ele vai, né, desse fato aqui, trazer muitas lições. Então, ele continua, verso 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o,
tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então, o que, que o Senhor Jesus fez aqui, irmão? O Senhor Jesus usou uma figura de alguém que é dono de uma casa, não é? E ele chamou esse dono de valente. Então, imagina uma pessoa valente, uma pessoa que tem escudo, uma pessoa que tem espada, que tem armas, ela defende a sua casa. Mas não adianta nada ela fazer isso se vier alguém mais valente, mais capacitado, com mais ferramentas, com mais armas, e vir e subjugar essa pessoa. Né? Em algumas Bíblias deve estar manietar. Não sei se na Bíblia de vocês está usando essa palavra manietar, né? Se bem que acho que está em outro texto. Acho que está em Lucas 3, se não me engano. Mas aí, irmãos, o que o texto está dizendo? A realidade do homem. Então aqui o Senhor Jesus vai então entrar na situação daquele homem que era mudo. Aquele homem mudo não era só um homem mudo, mas ele era uma casa de demônio. E havia alguém morando ali, habitando ali, naquela casa. E ele tinha armas poderosas, ele tinha defesas que o garantiam ali. Mas o que, que aconteceu? Veio Jesus, veio o Espírito Santo, que é mais poderoso, e venceu, e arrancou fora dali aquele valente. E ficou com os seus despojos. O que, que é o seu despojo? Ficou com o seu ser. Então o Senhor Jesus, ele fez isso na vida daqueles que creram. Quem creu nele, abaixou a guarda, reconheceu a necessidade, o pecado, que é pecador, automaticamente todas as defesas do maligno caem, né? O Espírito Santo entra e faz morada ali. Toma posse daquela casa, não é? Então é isso que a palavra está dizendo. Então, lendo aqui de novo, irmãos, verso 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e, não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E, chegando, acha varrida e adornada. Então, o que essa figura, né? Ele está usando. O que é um lugar seco? Um lugar seco é um lugar que não tem vida. Você pode pegar a melhor terra que tem. Se ela não tiver água, se ela não tiver úmida, ela não vai ter vida ali. Né? Então ele usa essa figura da terra seca, né, numa época onde as pessoas viviam de lavoura. Né? Então o que está querendo dizer? Que quando o diabo está dentro do homem, quando os demônios estão dentro do homem, ele tem uma terra fértil para ele trabalhar. Então ele está ali, ele tem alguém para ele usar para fazer suas maldades. Ele tem alguém para ele usar para ele se satisfazer no seu mal. Então uns ele usa para maltratar outros. Uma pessoa muitas vezes é invejosa, mentirosa, malvada, tem espírito de mentira, de roubo, de homicida, de prostituição. Então, o diabo ele tem um terreno fértil para ele trabalhar ali. Outros, ele vai, aniquila a pessoa, maltrata a pessoa com enfermidade, com muitas coisas. Então, a palavra vai dizer então para nós que o Senhor Jesus, quando ele nos liberta, esse demônio sai de nós e vai para um lugar seco. Um lugar de sequidão, um lugar onde ele não tem alegria. E ele quer se alegrar. Então, por isso que a palavra diz que o diabo anda ao derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Por quê? Porque até entre eles mesmo, né? Entre eles, nós vemos, até no Velho Testamento também, nós vemos, né? Uma batalha entre os demônios também. Né? Existem várias histórias, né? Mostrando, por exemplo, Moisés, quando lança o cajado lá e se transforma numa serpente, né? Vem lá os magos lá, os feiticeiros lá de Faraó, e também tem poder. Você vê que tem poder ali também, né? Então os irmãos veem uma luta ali entre eles, né? Porque existe ali um mundo espiritual, né? Onde existe também uma luta para ganhar espaço. Então nós vemos que o demônio sai do homem e ele quer entrar em alguém. Ele quer entrar em algum lugar. Né? Ele quer ter um lugar para ele poder trabalhar. E ele vai querer voltar. E ele quer voltar. E é o que o texto está dizendo, né? Quando o espírito imundo, verso 24, tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. O que é uma casa varrida e adornada? É uma casa onde passou o Espírito Santo. Mas ele não pode encontrá-la vazia, né, irmãos? Porque aqui está falando de uma casa que ficou vazia. Uma casa em que a pessoa deixou o Espírito Santo. Uma casa em que a pessoa rejeitou a palavra, rejeitou a comunhão, rejeitou a santidade,
É uma pessoa que, por um momento, vacilou. Né? Então, deixou uma porta aberta, né, um caminho para o inimigo poder entrar. Então, a casa está varrida e adornada. Verso 26. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. O que é o primeiro? Porque antes de Jesus o libertar, ele tinha um estado. Era o primeiro estado dele. Esse aqui estava mudo. Né? Esse aqui estava mudo. Se ele, depois de ter um encontro com Jesus, ser lavado, ser transformado, por um momento ele vacilar, apostatar da fé, quando o diabo voltar, ele fala assim: agora eu não vou vacilar, eu vou trazer 7 piores, eu vou fazer aqui uma fortaleza dentro dele. Porque eu não quero perder mais esse terreno fértil, não quero mais ficar na sequidão. Né? Então, o inimigo, ele vai lutar para voltar, e quando ele volta, ele faz um estrago muito grande, né? É o que a palavra diz. Então, fica claro para nós, pelo que a gente está lendo, irmãos, que a palavra está nos mostrando, primeiro, né, que nós somos morada de Deus, ou morada de demônios. Não existe um homem que é uma casa vazia. Não é? Por quê? Porque o mundo está cheio dos demônios, cheio dos espíritos. Né? Então, muito rapidamente, uma pessoa se desvia da palavra e pode se tornar de novo casa de demônio. E aí, quando ele volta com acusação, ele volta dificultando as coisas para a pessoa novamente recobrar a consciência, né, admitir os erros, reconhecer, se arrepender de novo. Fica mais difícil. Então nós não podemos ser negligente e deixar isso acontecer. Glória a Jesus. Em Marcos, irmãos, capítulo 5, vamos ler aqui um trecho interessante. Esse aqui é um trecho de uma revelação importante, que muitas vezes traz muita confusão, né? Marcos, capítulo 5, endemoniado gadareno. Verso 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e se prostrou, né? O adorou. Interessante isso, né? Eles traduziram aqui ao pé da letra, na minha Bíblia está o adorou, né? Quer dizer o quê? Que ele se colocou de joelhos, reconheceu Jesus como o mais poderoso, né? E se rendeu. Lembra que nós lemos agora? Vem o mais valente, né? Então ele fez o que ali? Ele não podia combater com Jesus, ele se colocou em submissão, né? Verso 7. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Então o Senhor Jesus, com autoridade, mandou: Sai desse homem, espírito imundo, sai desse homem. Né? E perguntou-lhe: Qual é seu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despinhadeiro no mar. E eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E aí, irmãos, vamos resumir aqui, né, por causa do horário. Essa mensagem, ela mostra um homem endemoniado, mas com milhares de demônios no seu corpo. Um homem terrível. E nós já ouvimos histórias de homens terríveis, e mulheres também, não é? Que eles fogem de presídio de segurança máxima, que tem uma força, não é? Que alguém que você não imagina matou tanta gente. Tem isso, não tem? Tem umas histórias assim que a gente muitas vezes fica sabendo, né? Esse aqui era um homem terrível. E ele uivava, fazia gritos. Imagina o medo que esse homem não causava. Tentaram prender ele. Sim, sim. E aí, o que acontece, irmãos? Que coisa. O Senhor Jesus chega, eles se submetem. Se submeteram ao Senhor Jesus. Se prostraram. E é interessante o desfecho dessa história, né?
é, quando eu lia hoje, eu estava lembrando da passagem em que o Senhor Jesus fala assim: não deem pérolas aos porcos. E aí, naquele contexto, o que, que é? Não dê as coisas santas às pessoas que não têm fé e que não querem ouvir, que não têm intenção de aprender, que não querem ser salvas, né? Então, às vezes a gente quer levar a palavra para alguém e a pessoa tem raiva de crente, a pessoa tem raiva de cristão, a pessoa tem raiva do evangelho. E você está falando uma coisa ali com alegria e a pessoa está zombando, a pessoa está escarnecendo, né? Então, nesse caso aqui, mais uma vez, né, um fato. Isso aqui é um fato. Né? Houve essa conversa e os demônios não queriam ir para lugares secos. Né? Não deixa a gente sair dessa província, deixa a gente ficar aqui. Devia ser uma terra fértil ali, devia ter muita gente ali. Né? Mas aí eles vinham os porcos. E o Senhor Jesus permitiu que ele entrasse nos porcos. Né? E o que os demônios fazem? É destruição. Então, os porcos morreram. Né? Então, o trabalho do maligno, dos demônios, é causar prejuízo, é causar tristeza, é causar contenda. Né? Então, os donos dos porcos ali ficaram revoltados, né? E aí não queriam nem que o Senhor Jesus ficasse mais na cidade, né? Pediram que ele saísse daqueles termos ali, que é o que o texto diz na sequência, né? Então, os irmãos percebem que o maligno, ele é oportunista. Oportunista. E, irmãos, a figura do porco é a figura de alguém imundo. É a figura de alguém, não é? De alguém que está imundo, porque o porco ele é um animal imundo, segundo o judaísmo, né? Então, veja que o inimigo ele não tem dificuldade de entrar nas pessoas que não têm a luz de Cristo, que não foram lavadas no sangue do Cordeiro. Né? É muito fácil para eles, mas o cristão não. O cristão, se ele tem o Espírito Santo, então ele está protegido. Tem um mais valente dentro dele. Né? Então nós temos que estar sempre firmes. Né? Então essa é uma figura, né? É um caso real, mas que traz de uma forma figurada um ensinamento. Né? Glória a Jesus. E no Evangelho de João, irmãos, capítulo 2, tem uma passagem aqui também, que também é um fato, mas que traz uma lição espiritual. Capítulo 2 de João, verso 13. Diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: Destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, essa passagem aqui é um fato. Mas o Senhor Jesus, nesse momento, estava ensinando para eles que nós não podemos fazer do templo de Deus, da casa de Deus, uma casa de venda. Ou seja, uma casa de prostituição. Você não pode fazer do seu corpo o que você quiser, não é? Porque habita alguém nesse corpo. Então o Senhor Jesus, num primeiro momento, dá a impressão que ele está dizendo que o templo de Jerusalém era a casa do pai dele. Porque ele fala, não façais da casa de meu pai, né? O que ele está dizendo aqui? Casa de venda, comércio. E as pessoas muitas vezes fazem isso, sabendo que agora são filhos de Deus, que são morada de Deus, como está lá em João 14. E o Senhor Jesus disse, nós viremos a ele e faremos nele morada. O Espírito Santo habita em nós. Mas aí a gente faz da nossa vida, muitas vezes, o que é um comércio? O que é um comércio? É quando você tem algum lucro. Você quer usar a sua vida para ter um benefício só para você, um benefício próprio. E a palavra nos diz que nós somos comprados com bom preço. Né? E a palavra, então, quer nos convencer de que nós fomos comprados, que a nossa vida agora pertence a Deus. Né? Então, quando o Senhor Jesus fala o sinal é destruirão esse templo em 3 dias, ele será edificado. Né? Então, o Senhor Jesus falava do seu corpo. Né? Então, quando, por exemplo, o Senhor Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu expôs o Santo dos Santos. Aquilo é só uma figura. O Pai nunca esteve ali. O Pai habita na luz inacessível, que nem o homem viu e não pode ver.
Nunca que o Pai esteve no Santo dos Santos. Aquilo ali, para o judeu, sim. Para o judeu, aquilo ali era o lugar onde Deus estava. Se os irmãos olharem o Velho Testamento, ele ensina isso. Ali era o lugar onde tinha a Arca da Aliança. Ali era o lugar onde Deus descia, onde Deus provava dos sacrifícios. Né? Então, para o judeu, o que essa figura ensina para o judeu? O céu se abriu, agora você tem acesso a Deus. É uma figura que foi feita naquele momento. E aqui, da mesma forma, o que significava o Templo de Jerusalém para o judeu? Casa de Deus. Então o Senhor Jesus usa daquele momento ali para dizer: não façam da casa de Deus uma casa de venda. E aí ele vai e fala do seu corpo. Então, os irmãos percebem que ele está dando uma lição, não para aquele momento. Ele está dando uma lição para depois, quando o Espírito Santo fosse enviado, que as pessoas tivessem entendimento para entender a mensagem que ele queria passar ali. Né? Então, mais uma vez, nós entendemos, né, que o nosso corpo, o corpo do cristão, ele é a morada de Deus. Glória a Jesus. Em 1 de Coríntios, irmãos, capítulo 6, aqui já com entendimento, aqui já com a revelação, o apóstolo Paulo vai afirmar isso. Verso 9. 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus. E pelo Espírito do nosso, tá vendo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Olha, irmãos, dá para entender aqui que a mensagem está dizendo assim, o conselho para os coríntios qual que era? Olha, vocês em um momento da vida de vocês estavam sendo habitação de demônios. Eram fornicadores, eram isso, eram aquilo, avarentos, eram tudo de ruim. Mas vocês foram lavados, vocês foram comprados, vocês foram transformados. Agora vocês não são mais assim. Então, por certo, irmãos, a prática da prostituição com meretrizes era comum. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo? Olha, uma vez que você tem um contato com uma mulher, você se faz um com ela. Mas a palavra está dizendo que você é membro do corpo de Cristo. Você vai pegar um membro do corpo de Cristo e vai fazer um com uma meretriz? Você vai fazer isso? Imagina que você está pegando um membro do corpo de Jesus e ligando ao corpo de uma meretriz. Isso não pode, isso é inaceitável. Não tem como isso acontecer. Irmãos, e não vai acontecer. Porque o dia que uma coisa dessa acontece, automaticamente a casa fica vazia e o demônio vai entrar de volta. Mas ligado a Cristo não vai continuar. Não é? Então os irmãos percebem como que acontece a queda. Não é? Imagina só. E nos dias de hoje, eles estão fazendo da prostituição, e agora eu estou falando da prostituição comércio, né? Do negócio prostituição, eles estão fazendo disso uma coisa bonita. As mulheres estão tomando essa decisão de serem prostitutas. Hoje em dia está ficando normal. Né? As pessoas estão tratando isso como uma normalidade. Parece que até para a questão trabalhista tem alguma coisa favorecendo, né? Então, veja que isso é abominável, isso é inaceitável para o cristão. Inaceitável. Verso 18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha só. Então essa palavra, irmãos, ela é muito clara. Nós pertencemos a Deus, fomos comprados.
A palavra, nós lemos lá, irmãos, que nós pertencíamos a um demônio, ou a muitos demônios. Veio um mais valente, e tomou a gente dele. Arrancou ele de lá, arrancou e mandou um pé na bunda ele embora, para lugares secos. Tomou o lugar dele, o Senhor Jesus, nos libertou. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele nos libertou do mal. E nós agora, irmãos, temos que tomar posse dessa libertação com alegria. Muitas pessoas, quando se convertem, por falta de entendimento, acham a vida cristã uma vida monótona, uma vida chata. E, na verdade, nós temos que buscar apreciar o Evangelho, apreciar essa vida com louvor, com oração, compreendendo quem nós éramos, de onde nós saímos, e valorizar a vida que o Senhor Jesus nos deu. Não é? Sabendo que, na verdade, a vida começa mesmo quando nós partimos desse mundo, né? Morrendo em Cristo, né? Herdando a herança de Deus na vida eterna, né, irmãos? Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé e agradecer.